Bom dia, galera. Dando seguimento para a gente poder fechar nossa matéria. A gente começou no início do ano, né? Até porque demorou um pouquinho para poder saber qual seria o conteúdo programático de vocês. A gente meio que começou a matéria de trás para frente, né? Essas aulas que a gente teve agora nesse período online, pelo certo, deveriam ser as primeiras aulas de vocês, né? Para poder seguir aquela linha do tempo coerente. Porém, né, como eu disse, demorou um pouquinho para definir qual seria o conteúdo programático de vocês esse ano. Agora que já está definido, a gente está seguindo com a nossa matéria. Então, para fechar essa primeira parte, a gente falou do Império Islâmico, não foi? Primeiro a gente falou do Império Bizantino, depois dos Islâmicos, e agora, para fechar esse período pré-Idade Média, vamos dizer assim, a gente vai falar dos reinos germânicos e do Império Carolíngio. Beleza? Então, vamos lá, vamos parar de enrolar. Reinos germânicos, não sei quantos de vocês já ouviram falar nos germânicos. Os germânicos, eles são muito, vamos dizer assim, eles têm muito destaque hoje no conhecimento popular, por serem a galera que deu origem aos alemães. Só que, na verdade, os germânicos, eles não deram origem somente aos alemães. Eles vão dar origem aos alemães, vão dar origem também aos franceses e a outros povos também da Europa. Mas a gente pode dar um maior destaque para os franceses e para os alemães. A história da Alemanha, galera, só para abrir um parêntese aqui rapidinho, para vocês que gostam do assunto, se vocês tiverem curiosidade um dia de pesquisar a história da Alemanha, eu recomendo, porque é uma coisa de maluco. A história da Alemanha deixa qualquer um de cabelo em pé. Desde essa era dos germânicos, um povo completamente primitivo. Esse povo primitivo foi quem acabou com o Império Romano, nada mais nada menos que o Império Romano, a gente vai falar disso hoje, rapidinho. Depois eles expandem um império, não é? Que depois passa para esse período do Império Carolíngio, que na verdade vai ficar ali com o Reino Franco. Depois eles vão se unificar só no século XIX, vão se fortificar para passar pela Primeira Guerra Mundial, vão ser os mais arrasados na Primeira Guerra Mundial, vão conseguir se reerguer depois da Primeira Guerra, vão entrar na Segunda Guerra, vão aguentar o nazismo, toda aquela loucura que a gente conhece de Segunda Guerra Mundial, vão tomar o prejuízo de novo depois da Segunda Guerra, vão conseguir se reerguer e hoje a Alemanha é o país mais rico da Europa. A Alemanha hoje é o centro econômico da Europa. Então, assim, os caras são brabos. A história da Alemanha, como eu disse, para quem curte, para quem gosta dessa coisa de guerra, né, é uma loucura. É algo muito interessante para se pesquisar. Fica a dica aí para vocês. Mas vamos lá, eu disse para parar de enrolação, então enrolando ainda. Os germânicos. Algumas características do povo germânico. O povo germânico ele vai ser muito caracterizado por ser um povo guerreiro. A gente está falando aqui de um período mais ou menos ali de século 3, século 4, né? século 3 não, perdão, século 4, século 5, né? Então a gente ainda vivia o momento da Antiguidade Clássica, mas a gente já tinha algumas civilizações, vamos dizer, mais, entre aspas, sofisticadas para a época, a exemplo dos próprios romanos. Só que os germânicos, eles eram muito primitivos para a época deles. Eles eram chamados pelos romanos de bárbaros, né, por causa da cultura deles. Eles vão dizer, eles eram realmente como a maioria dos povos mais antigos, né? Tudo era na guerra. Eles eram um pouco parecido com os vikings, né? Meramente semelhantes. A cultura deles era meramente semelhante. E eles eram um povo muito dominador. Quando eles chegavam em algum lugar para conquistar, eles arrasavam com tudo, eles destruíam tudo, né? Tomavam o lugar, isso desde as épocas mais antigas, né? Lógico, essa era a visão que os romanos tinham deles. E por causa disso os romanos chamavam eles de bárbaros. A sociedade germânica era formada fundamentalmente por militares e camponeses. Você não tinha um líder, uma liderança, né? Um rei, alguma coisa parecida com isso, nos povos germânicos. Você tinha
núcleos que eram formados, né? Era uma sociedade bem patriarcal, a gente pode dizer assim. Essas famílias, né, elas iam se juntando, formando clãs, e esses clãs se juntavam e formavam tribos. Né? Então a sociedade germânica politicamente ela era distribuída dessa forma. Essas tribos elas eram aquilo que a gente chama de seminômades. Né? A gente sabe, nômades é aquele tipo de tribo que não para num lugar, né? Estão sempre mudando de lugar. Sedentários ao contrário disso. Sedentários são aquela galera que muda, que se instala num lugar e permanece por ali. Isso de dizer que os germânicos eram seminômades significa que eles não permaneciam no mesmo lugar, mas eles não saíam tão rápido assim. Né? Eles se instalavam no lugar, iam vivendo ali enquanto era possível. Né? Depois, por exemplo, que os recursos naturais, ou que ficasse muito difícil a plantação, a agricultura, que era a prática de subsistência deles, eles simplesmente mudavam de lugar, mudavam para um lugar mais fértil. Né? Se acontecesse uma época de seca, alguma coisa desse tipo, eles simplesmente mudavam de lugar. Então os germânicos eles viviam dessa forma. Os germânicos eles tinham uma língua própria. Né? Na verdade, no início era apenas um povo, depois que eles se expandiram, acabaram surgindo outras línguas, né, dentro dos germânicos. Mas eles não tinham um sistema de escrita. Né? Não existia, a língua germânica ela era apenas oral. Né? Veja o quanto eles eram primitivos para a época. Né? A gente, como eu disse, a gente está falando aí de século IV, século V. E os caras não tinham um sistema de escrita. Eram muito primitivos, se você for comparar com outras sociedades dessa época. E do mesmo jeito que eles não tinham uma figura de um líder, né, um líder político, eles não tinham, vamos dizer, um código de leis. Alguma coisa do tipo. Até porque eles não escreviam, né? Eles iam ter leis escritas como se nem tinham escrito. É questão de lógica. As leis, as regras de conduta social dos germânicos eram baseadas nos costumes. Né? Por exemplo, deixa eu ver um exemplo que eu posso dar para vocês. Existe uma regra que diz que vocês... Vamos dar um exemplo de sala de aula. Uma regra que diz que vocês precisam pedir permissão, por exemplo, para sair de sala, para beber água. Né? Vocês não viram isso escrito em lugar nenhum. Vocês não tem um estatuto da escola que diz que vocês precisam pedir permissão para beber água. Só que vocês sempre fizeram assim. É um costume, tanto para vocês como alunos, quanto para nós como professores. Isso é um costume do dia a dia escolar, vamos dizer assim. Entende? Então as leis germânicas eram baseadas nesses princípios. Era o chamado direito consuetudinário, perdão. Era o nome que deram posteriormente para esse tipo de leis, entre aspas, né, baseadas nos costumes. Conforme eles foram se expandindo, os germânicos eles foram criando reinos. Vários reinos foram criados no povo germânico, né, dentro dos povos germânicos. Mas os principais para a gente hoje são os godos, né, que se dividiram depois em ostrogodos, que eram os godos do leste, e os visigodos, que eram os godos do oeste. Né? Os godos do leste, um marco na história deles é que eles foram atacados pelos hunos e depois invadiram a Itália. Os hunos também eram outro povo germânico. E os visigodos, eles correram dos francos, eles foram expulsos da terra onde eles habitavam pelos francos e chegaram até a Espanha. Chegaram a dominar o território ali da Península Ibérica, onde hoje é a Espanha. Nós também tínhamos os suevos, que foram conquistados pelos visigodos. Era essa galera que estava na Península Ibérica antes. E quando os visigodos chegaram lá, expulsaram eles de lá. Ou expulsaram não, dominaram a região, melhor dizendo. Nós tínhamos os vândalos. Né? A expressão vândalo que nós conhecemos hoje é derivada dessa galera. Eles eram conhecidos por ser um povo muito violento. Eles conquistaram o norte da África e eles deram início à queda do Império Romano. Em 455, se eu não estou equivocado, os vândalos eles vão invadir Roma, né? Vão saquear a cidade, vão incendiar a cidade
e vão dar os primeiros tiros que mataria o Império Romano. E grande destaque a gente também dá para os Érulos. Os Érulos também eram um povo germânico e foram eles quem deram o último tiro no Império Romano, vamos dizer assim. Né? Na figura do seu líder, Odoacro, eles derrubaram o Império Romano. Isso aconteceu em 476. Aliás, a data de 476 ela é usada na historiografia como o marco inicial para a Idade Média. A Idade Média ela vai, historiograficamente, ela vai iniciar em 476 e vai acabar em 1453 com a queda do Império Bizantino, com a queda de Constantinopla. Isso a gente já viu lá na aula sobre o Império Bizantino. Tinham também os alamanos e os burgúndios, né? Os dois povos foram conquistados pelos francos, e os benditos francos, que vão ter um destaque especial na nossa aula de hoje, mas a gente vai falar deles daqui a pouco. Aqui eu coloquei para vocês um mapa, para vocês terem uma noção mais ou menos do quanto esse Império Germânico ele se expandiu pela Europa. Né? Aqui a gente tem em laranja o território que era do Império Romano do Oriente, e amarelo que era do Império Romano do Ocidente. E todas essas linhas loucas aqui foram, vamos dizer, os caminhos que os germânicos fizeram pela Europa, né? Conquistando territórios, né? E ocupando territórios Europa afora. Formação dos reinos germânicos. Os reinos germânicos, eles tinham, pelo contato que eles tiveram com os romanos depois da queda do Império Romano, eles absorveram muito da cultura de Roma. Absorveram muitos elementos que eram da cultura romana. Alguns deles foram, por exemplo, a produção econômica romana, ela foi mantida pelos germânicos. O modo de produção econômica dos romanos foi mantido pelos germânicos. Né? Eles herdaram alguns costumes econômicos. Os germânicos, por exemplo, eles não praticavam comércio no início da sua história. Eles não sabiam o que era dinheiro, o que era moeda. Né? Eles viviam daquilo que eles plantavam. Né? Como povo seminômade, a agricultura que eles praticavam era agricultura de subsistência. Era algo parecido com o que os índios brasileiros praticavam antes dos portugueses chegarem aqui. Certo? E quando eles têm agora contato, depois que eles têm contato com os romanos, eles começam a incorporar algumas práticas romanas. Só que por ser uma sociedade que sempre teve uma cultura rural, isso não se perde. Então o que acontece quando eles dominam os territórios romanos, aquela sociedade urbana, que era a sociedade romana, ela começa a se transformar numa sociedade rural. A exemplo do que sempre havia sido a sociedade germânica. E os germânicos que tinham as suas próprias crenças, a partir do momento em que eles têm contato com os romanos, eles adotam o catolicismo como religião. Né? Hoje, o cristianismo, não lembro se acho que foi com vocês que eu falei sobre isso. O cristianismo hoje é a religião mais professada do mundo. É dividido entre ortodoxos, católicos, protestantes e evangélicos. Mas o cristianismo ele se expandiu muito por conta disso, né? Dessa apropriação de cultura, vamos dizer assim. Né? O catolicismo no seu início era, vamos dizer, uma religião que se expandia conforme a guerra também se expandia. O Império Romano se tornou um império católico depois de uma guerra. O Império Germânico, ou o povo germânico, também da mesma forma. Né? O catolicismo vai se espalhar na Europa muito por conta disso. A gente vai falar disso hoje. E também o povo germânico, como eu disse, não tinha um sistema de escrita. Eles passam a adotar o latim, que era o idioma falado pelos romanos, falado e também a escrita dos romanos. O idioma oral dos germânicos permanece. Eles continuam falando a língua deles, ou as línguas deles. Mas na forma de escrita, eles adotam o latim romano. Só que com o tempo, né, essa mistura, eu coloquei entre aspas, essa mistura entre as línguas germânicas e o latim dos romanos
começaram a surgir outras línguas, novas línguas, a partir dessa interação entre os idiomas. E todos os idiomas que surgiram na Europa, depois disso, surgiram a partir desse intercâmbio, vamos dizer assim. O inglês, o alemão, o francês, o nosso português, o espanhol, o italiano, o holandês, entre outros idiomas da Europa. Né? Essas línguas todas elas surgiram a partir dessa interação. Sabe aquela história da Torre de Babel, das línguas que foram misturadas e tal? Aqui a gente vê como realmente as línguas surgiram. As línguas, os idiomas falados mundo afora, eles foram surgindo ao longo do tempo. Né? Não é dizer que as línguas sempre existiram. Elas começaram a surgir derivadas de outros idiomas. Beleza? E aqui mais um mapa que eu coloquei para vocês da divisão, né? A gente viu antes a expansão do povo germânico e agora a gente está vendo a divisão dos reinos germânicos. Né? A gente tem aqui os ostrogodos, o reino dos vândalos, os visigodos, o reino dos francos, onde hoje aqui é a França, os saxões. Né? Toda essa área colorida aqui no mapa foram onde se instalaram os reinos germânicos. E agora a gente vai falar dos francos, que, como eu disse, foi o principal reino germânico e que deu origem à França, que a gente conhece hoje. Os reinos francos, eles se dividiram, a sua administração, vamos dizer assim, se dividiu em dois períodos. Né? Se dividiu entre o período da dinastia Merovingia, entre o século V e o século VIII, e da dinastia Carolíngia, entre o século VIII e século IX. Os Merovingios. A dinastia Merovingia ela vai se iniciar com o rei Clovis I, que é esse cara aí retratado no slide. O Clovis I, ele não era um cara católico. Porém, a mulher dele, a Clotilde de Borgonha, ela era católica. Ela por muito tempo tentou converter o marido dela ao catolicismo e ele não estava muito afim, vamos dizer assim, não estava dando muito braço a torcer. O nome da dinastia Merovingia, em homenagem ao avô do Clovis I, que se chamava Meroveu. Então, para homenagear o avô, ele perdura, vamos dizer assim, o nome do avô dele pela dinastia. Nesse período, estava muito forte dentro do catolicismo europeu as ideias de Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho da Igreja Católica. Né? O calvinismo, que surgiria depois com a Reforma Protestante, se baseou muito nas ideias do Agostinho de Hipona. Né? A ideia de predestinação. Né? As coisas só acontecem porque Deus quer que aconteçam. Né? Por que a guerra acontece? Por que o povo A domina o povo B? Porque Deus quis assim. Né? Tudo é a vontade de Deus. Nada acontece se não for a vontade de Deus. Essa era uma ideia defendida por Agostinho de Hipona. Então, vamos dizer assim, no início da batalha contra os alamanos, lembra que a gente falou ainda há pouco que os alamanos eles foram conquistados pelos francos? Foi nesse período. No início dessa batalha, o Clovis ele meio que fez um acordo com a esposa dele que já estava tentando converter ele há muito tempo. Ele vira para a mulher dele e fala: se eu vencer a batalha, eu acredito nesse seu Deus católico. Porque aí eu vou acreditar que eu venci porque ele quis que eu vencesse. Né? E se ele quer que eu vença, então ele é digno de que eu acredite nele. E o que acontece? Ele vence a batalha. Clovis I vence a chamada Batalha de Tolbiac em 496. E ele acaba pagando a promessa que ele fez para a esposa de se converter ao catolicismo. Só que com o tempo começou a haver uma divisão entre a administração política e a liderança militar. Até que o rei ele criou um cargo chamado Major-Domus. Né? Uma tradução livre aí seria o prefeito do palácio. Esse Major-Domus ele era uma espécie de primeiro-ministro
E ele era o responsável pelo exército. Ele era esse major-domus que liderava o exército franco. Só que com o tempo, o cara que ocupava esse cargo, ele ser o cara que lutava nas guerras, eles começavam a ganhar muito prestígio, até chegar ao ponto que eles ganhavam mais prestígio com o povo do que o próprio rei. Né? O rei tá lá sentado no trono dele, governando, cobrando imposto, fazendo porcaria nenhuma pra ninguém. Mas quem aumenta o território, quem expande o território, quem leva a vitória à nação, ao povo, é o major-domus. Até chegar ao ponto, em 639, que quem passou a reinar foram os major-domos. Né? O último rei ele é destituído e o major-domus passa a governar. Passa a também ser o rei do Reino Franco. Nesse período, surge um cara chamado Carlos Martel. Esse nome Martel realmente faz referência a um martelo. Né? Ele era conhecido por esse nome por causa da imponência dele em suas batalhas. Né? Ele era muito conhecido por ser um guerreiro forte, vamos dizer assim. É um cara que vencia suas batalhas com o pé embaixo, vamos usar esses termos. E o Carlos Martel, ele vai ganhar muito prestígio, principalmente na Batalha de Poitiers. Lembra quando a gente falou do Império Islâmico na última aula, né? Que eu falei para vocês que os muçulmanos eles só não dominaram a Europa inteira, porque quando eles chegaram na França, eles enfrentaram uma batalha contra os francos e tiveram que recuar porque perderam essa batalha. Foi justamente essa batalha de Poitiers. Né? O Carlos Martel vai liderar o exército franco e ele vai impedir a expansão islâmica. Ele vai fazer com que os islâmicos recuem e impedem que os islâmicos dominem a Europa inteira. Então ele vai se tornar o grande, vamos dizer, o grande rei, o grande líder desse período da dinastia merovingia. Só que depois, com a morte dele, a dinastia merovingia ela chega ao fim. Após a morte de Carlos Martel, quem assume o trono é o filho dele, né? Se chamava Pipino o Breve. Nome estranho, mas enfim, era a época. Né? Ele tinha esse apelido de o Breve porque ele tinha 1,60 m de altura. Né? Então, por ele ser baixinho, chamavam ele de Pipino o Breve. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu não faço a menor ideia. Sei que esse era o nome que deram para ele e era por essa razão. Outra pessoa assume o trono depois que o pai dele morre, que o Carlos Martel morre. Só que ele tira o cara do trono. Né? Ele destitui o cara que assume o lugar do pai dele e assume o trono em 751. Com isso, tem fim a dinastia merovingia e inicia a dinastia carolíngia. Da mesma forma que o Clovis I deu nome à sua dinastia para homenagear o seu avô, o Pipino Breve ele também vai dar o nome à dinastia em homenagem ao seu pai, Carlos Martel. Daí o nome dinastia carolíngia. Pipino ele vai chegar ao poder, é estranho falar o nome desse cara, mas enfim. Ele vai chegar ao poder junto com o irmão dele, né? Que se chamava Childerico, era Childerico III. Childerico não parece nome de cachorro, cara. Eu lembro de um pug, enfim. Ele assume o trono junto com o irmão dele, mas o irmão dele é destituído alguns meses depois. E ele acaba reinando sozinho. Né? Ele foi coroado rei depois da luta contra os lombardos. Né? Por que isso aconteceu? Essa vitória contra os lombardos teve que relação isso tem com a coroação dele? Os lombardos era uma galera ali na região uma região ali da Itália que tinham tomado territórios da Igreja Católica. Né? Então o que o Pipino faz? Ele vence a guerra e aqueles territórios que os lombardos tinham tomado da igreja, ele devolve para a igreja. E aí, como agradecimento, o Papa coroa ele como rei do Reino Franco. Foi uma troca de favores, vamos dizer assim. Pipino morre
né, em 768, e quem assume o trono dele é seu filho, Carlos Magno. E o Carlos Magno vai ser o cara mais importante desse reino franco, dessa dinastia carolíngia. Primeiro pelo tempo que ele vai reinar, né? Ele vai reinar de 768 até 814. Isso para a época era muito tempo. E também pelas conquistas e pela forma como ele administrava o reino. Ele era um rei muito firme, né? Com ele não tinha muita conversa. E ele expandiu ainda mais o Império Franco. Os francos, eles dominavam diversos povos germânicos, né? Todos aqueles reinos germânicos que a gente viu. Vou voltar aqui o mapa. Se ele aparecer aqui, né? Os francos, eles estavam situados nessa região, aqui em amarelo, amarelo mais escuro. Só que o Carlos Magno, ele consegue dominar essa região aqui dos burgúndios e ainda essa parte aqui do reino dos visigodos. Então ele expande também parte do reino dos ostrogodos. Esse círculo aqui, né? Aqui a gente tá vendo aqui pequenininho os alamanos. Então todo esse círculo aqui, né, essa região aqui, metade aqui do reino dos visigodos até parte dos alamanos, é dominado pelo Carlos Magno, quando ele assume o trono dos francos. Deixa eu achar aqui onde eu estava. Aqui. Então ele vai também vai ser um cara muito importante por causa dessa expansão do reino franco. Depois, diante de toda essa expansão de poder que ele consegue, que ele conquista, ele é coroado pelo Papa Leão III, como imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Naquela época, depois que o Império Romano caiu, galera, era muito comum que outros povos tentassem se levantar para ser o novo Império Romano, né? Para tentar tomar o lugar do Império Romano, que foi o maior império político e militar da história da humanidade, né? Pelo menos da história ocidental. E a gente vai ver aqui o Império, o Sacro Império Romano Germânico. Depois a gente vai ver o Império Bizantino em Constantinopla. Muitos séculos à frente a gente vai ver o doido do Napoleão Bonaparte tentando também se estabelecer como um imperador depois da Revolução Francesa, e tentar reconstruir algo à imagem do que havia sido o Império Romano. Então, depois da queda do Império Romano, foi muito comum que muitos reinos tentassem se levantar dessa forma. Mas o Carlos Magno foi um que chegou próximo disso, né? Minimamente perto disso. E essa coroação dele como imperador aconteceu no ano de 800. Aqui a gente tem, como eu falei para vocês, uma imagem do que se tornou, falando de território, esse Império Carolíngio, né? Toda essa área em verde claro aqui era a área que já era ocupada pelo Império Carolíngio quando o Carlos Magno ele assume o trono. E a parte em verde escuro, o mapa ele não está pegando toda a imagem, mas esse foi o melhor mapa que eu encontrei na internet disso, foi o território que ele conquistou depois, né? Então ele expandiu consideravelmente o Império. Falando rapidinho da cultura e da arte dos carolíngios, né, a gente tinha uma representação que é muito comum ainda hoje, e que é a herança desses carolíngios, que são as chamadas iluminuras. As iluminuras são essas figurinhas aqui. Alguns de vocês que talvez seja católico, né, se vocês tiverem uma Bíblia católica bem antiga na casa de vocês, é possível que vocês encontrem algumas figuras como essa, né? Em muitos templos católicos também é possível encontrar algumas figuras com esse padrão de arte, né? Essas são as chamadas iluminuras. E a gente também tinha a arquitetura das catedrais e basílicas, né? A gente falou da Basílica de Santa Sofia quando falou dos muçulmanos, que hoje é uma mesquita, né? Quem começou a construir essas basílicas foram os carolíngios. Uma curiosidade para vocês, basílica, esse nome basílica, na verdade não tem a ver com religião. Isso é uma herança da cultura romana, né? As basílicas eram os lugares onde aconteciam as audiências públicas, certo? A gente tinha, por exemplo, o juiz, né? A figura do juiz no Império Romano, ele se chamava Basileu.
né? Daí o nome basílica. Se vocês entrarem numa igreja católica, num templo católico, prestem atenção em como é organizada a arrumação mesmo dentro da igreja católica, né? Você tem o altar lá na frente, né? Tem aquele ponto central de destaque, né? Em cima do altar. Tem a bancada, né? De frente para o altar. Normalmente disposta naquele sentido meio arredondado de frente para o altar. As basílicas do Império Romano, que serviam para as audiências jurídicas, elas eram organizadas exatamente da mesma forma. O altar é onde ficava o juiz, né? E a parte onde fica hoje a bancada da igreja era onde ficavam as pessoas que participavam das audiências, né? Então tudo isso foi herança da cultura romana, da cultura jurídica romana. E nós também tínhamos a figura dos monges copistas. O que seriam esses monges copistas? Naquela época você não tinha imprensa, você não tinha como imprimir documentos, livros, essas coisas. Todo livro que existia era escrito à mão. Então, por exemplo, alguns escritos muito antigos, como por exemplo os escritos de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, né? A gente só tem acesso a isso hoje por causa dessa galera, desses monges copistas do Império Carolíngio. Eles faziam cópias desses livros, desses documentos, todas à mão, né? Era um trabalho de doido. Mas se a gente tem acesso a todos esses documentos, essas coisas mais antigas hoje, até a própria Bíblia Sagrada, né? A gente tem acesso a isso hoje graças ao trabalho desses caras nessa época. Então, seguindo a falar do Império, né? O Carlos Magno, como ele expandiu muito o Império, o que ele fez? Ele dividiu em várias partes. Quando eu digo várias, várias mesmo. Ele dividiu o Império Carolíngio em mais de 200 partes. Mais de 200 territórios. Por que ele fez isso? Isso era um modelo que era utilizado pelos persas, anos atrás, séculos atrás, né? Nem tantos séculos assim. Então ele resolve usar o mesmo modelo que os persas utilizavam para dividir o seu império, para tentar facilitar a sua administração. Aí o que ele faz? Ele divide esses territórios e classifica esses territórios e distribui entre administradores, né? Então esses territórios a gente tinha de 3 tipos. Tinham os chamados ducados, que eram as regiões economicamente mais importantes, as regiões mais ricas. Tinham as marcas, que eram as regiões de fronteira, vamos dizer que eram as regiões intermediárias, ali no sentido de economia. E tinham os condados, que eram as regiões mais pobres, as regiões menos importantes economicamente. Se você parar para prestar atenção no nome das regiões, você já consegue decifrar sobre quem governavam essas regiões, quem administrava essas regiões. Os ducados eram administrados pelos chamados duques. As marcas eram administradas pelos chamados marqueses e os condados pelos condes. Então, agora vocês entendem, esses títulos de nobreza que a gente vai ver circulando pela Idade Média na Europa, eles surgem aqui com Carlos Magno. Esses títulos de duque, de marquês, de conde, eles surgem aqui, né? Nessa divisão do Império Carolíngio feita pelo Carlos Magno. Só que depois disso, depois que Carlos Magno morreu, a coisa desandou. O Império começou a se fragmentar. Carlos Magno ele morre e quem assume o trono é o filho dele, Luís I, que era chamado de Luís o Piedoso. Ele tinha esse apelido de Luís o Piedoso e era bem sugestivo, ele era completamente diferente do pai dele. O pai dele era um cara firme, era um cara firme na administração. Ele era meio frouxo, vamos dizer assim. Ele era bonzinho demais. E exatamente por ser bonzinho demais, os filhos dele conspiram contra ele, dão um golpe de estado e tiram ele do trono. Ele tinha 3 filhos. O Lotário, Carlos, que era chamado Carlos o Calvo, e Luís, que era chamado Luís o Germânico. Esses 3 filhos do Luís I conspiram contra ele e tiram ele do cargo. Depois que eles assumem o poder, eles fazem um acordo para dividir o Império Carolíngio entre eles. Esse acordo ficou sendo chamado de Tratado de Verdun, que foi assinado no ano de 843. E eles fizeram essa divisãozinha colorida que a gente está vendo no mapa.
né? Essa parte aí à esquerda em vermelho pertencia ao Carlos o Calvo, a parte central em verde ao Lotário e a parte em amarelo, à direita, ao Luís. Né? Só que eles cresceram tanto o olho para o território e acabaram não conseguindo administrar. Eles perderam o controle sobre o território e esses nobres que a gente viu, os duques, os condes, os marqueses, eles começam a dominar as regiões. Já que seus governantes não conseguem controlar, eles começam a dominar. E eles começam a, vamos dizer, tornar os seus reinos independentes da administração dos governantes. E é nessa de tornar os reinos independentes que surgem os chamados feudos, e que vão dar início ao feudalismo da Idade Média. Então esse sistema de feudalismo, ele nasce onde hoje é a França. Ele nasce dessa fragmentação do Império Carolíngio. E o feudalismo, como eu disse, foi o assunto da nossa primeira aula do ano, né, por toda aquela situação que eu expliquei no início da aula. Beleza? Então, por hoje é isso e até a próxima. Valeu, galera!